Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do Totoli Academia de Festas. Meu nome é Emiliana e hoje nós vamos falar sobre diferenciação no mercado de festas. Eu tenho certeza que você já deve ter assistido algum vídeo, já deve ter ouvido falar sobre a tal da diferenciação. E muitas vezes a gente fica meio perdido se realmente a gente tem a diferenciação ou não tem. Por que a gente usa a diferenciação no mercado de festas? No mercado de empreendedorismo em geral, o mercado ele tende a seguir uma tendência, a seguir uma forma e um método de trabalhar. E quando tudo está assim equilibrado entre todos os concorrentes, pode acontecer que as pessoas se sintam, que as pessoas vão ter uma tendência a comprar o produto mais barato. Então, para que a gente consiga se destacar no mercado, é imprescindível a gente ter a diferenciação, ter um diferencial competitivo que vai fazer com que o cliente escolha a nossa empresa ao invés das demais. E isso é uma coisa importante para a gente estar tratando, principalmente nesse momento de retomada, porque muitas pessoas que trabalham com festas, muitos decoradores, decoradoras, são pessoas, são uma pessoa, um empreendedor. E o que ocorre, Quando a gente chega no momento de crise, no momento de preocupação, que é o que a gente está enfrentando agora, a gente acaba se desesperando, fica realmente preocupado, como que vai ganhar o dinheiro, como que vai pagar as contas, os compromissos, e aí acaba cometendo o pior erro que o decorador pode cometer, que é reduzir os seus preços ao máximo para conseguir continuar no mercado, porque isso vai gerar uma briga de preços, um famoso leilão. E como que acontece esse leilão? A gente reduz o nosso preço, o concorrente reduz, e daí fica cada um de um lado reduzindo até que chega num ponto que fica insustentável o trabalho. Então, muitas vezes, o decorador ele se engana pensando que, tendo um volume alto de festas, ele está ganhando dinheiro, quando, na verdade, ele está apenas trocando o dinheiro, porque ele pega o dinheiro de um cliente, gasta para montar a festa do próximo cliente, e assim o dinheiro fica girando, mas no final do mês, ele não tem o suficiente para a sua subsistência. Então, a gente que busca o conhecimento cada dia mais, a gente precisa saber que para a gente ter a empresa que sobreviva no mercado, uma empresa saudável, que tenha um financeiro saudável, a gente precisa focar no ponto da diferenciação. E isso não sou eu só que estou falando, viu? Eu tenho tido bastante estudo, bastante busca de conhecimento para trazer o melhor para vocês que estão aqui me acompanhando e também para os meus clientes na Totoli Decorações. Então, esse é um dos pontos que sempre é destacado em todos os professores de festa, que é você, para se destacar no mercado, para você conseguir cobrar um valor justo pelo seu trabalho, você precisa se diferenciar. E eu tava conversando hoje com uma decoradora, ela falou assim, puxa, eu tava assistindo a aula de diferenciação da Decorando Emoções, e aí eu fui no meu Instagram pra ver se as minhas festas realmente estavam diferentes das outras. E eu falei pra ela, eu também assisti a mesma aula e fiz a mesma coisa. Por quê? Às vezes a gente fica com uma dúvida se o nosso produto é diferenciado, Porque acontece muito que o decorador tem uma certa insegurança, de transmitir para as pessoas esse diferencial, de realmente saber. A gente sempre que trabalha com decorações personalizadas, a gente acaba fazendo a vontade do cliente, mas o que a gente não sabe é que o cliente já nos procura porque ele gosta, se identifica com o nosso trabalho. Então, claro, nós temos que ter a nossa forma de trabalhar de forma que tenha a nossa própria identidade e a gente tem que buscar cada dia mais essa diferenciação. E ela não precisa estar somente na decoração, ela pode estar no seu processo de atendimento, no seu processo de festa. E uma das coisas indispensáveis é a gente falar, comunicar o tempo todo para o cliente qual é o nosso diferencial. Uma das coisas que eu tenho focado bastante aqui na Totoli é a questão da segurança. Então, eu sempre transmito para o cliente que com a Totoli ele vai ter segurança, que ele pode confiar, que o nosso trabalho é feito com a higienização de acordo com as normas estabelecidas. Então, eu mostro
Tanto é que um dos vídeos que mais fez sucesso na Totole esse ano foi o vídeo em que eu higienizo as peças para mandar para casa do cliente. Porque os clientes querem saber, eles precisam se sentir seguros em estar fazendo a festa com você. Isso é um diferencial. Então, pra gente ter o nosso diferencial, nós precisamos de alguns requisitos. Primeiro, você precisa conhecer a sua concorrência. E aí se faz necessário a gente abrir um parênteses. Concorrência é aquele trabalhador, aquele profissional que ele concorre em igualdade com você. Então não tem como, se você tem uma festa média, você competir com quem faz mini festa. E também não tem como você se colocar em padrão de competição com um profissional que trabalha de uma forma completamente diferente da sua. Não tem como, por exemplo, vamos supor que seu padrão de festa é médio e a pessoa que você julga seu concorrente trabalha com festas gigantes. Não, ele não é seu concorrente, porque o seu cliente é de festas médias. Então, é importante você saber isso para você conhecer a sua concorrência e a partir daí você saber como se destacar perante a sua concorrência no mercado para que o cliente escolha você ao invés do seu concorrente. O diferencial, por exemplo, você tem sempre que fugir de tudo que todo mundo está fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui, na Totole. Eu não tenho festas comerciais, eu não tenho muitas, eu fiz pouquíssimas vezes, eu nunca fiz uma LOL, por exemplo, eu nunca fiz mini rosa, e olha que é um clássico, mas por quê? O meu trabalho é personalizado, então quando os clientes me procuram, geralmente eles querem um tema diferente que ninguém tem. Então aí eu já fiz festa assustadora, eu já fiz festa de índio, eu já fiz a festa de doces, mas também foi diferenciada. Então a gente tem esse padrão de trabalhar com uma festa diferente que geralmente as outras pessoas não têm. Isso é um diferencial. Então aquela pessoa fala, poxa, eu fiz uma festa de um desenho chamado Sara e o Pato, que eu só fiz uma vez e provavelmente não vou fazer mais. Mas por que ela me escolheu? Porque é o meu padrão de trabalho. Eu trabalho exatamente com o que o cliente quer, independente do quanto isso vai me custar. Por isso que a gente tem que ter uma formação adequada de preço lá atrás, para te dar um background para você poder fazer um trabalho diferenciado. Mas esse é o meu padrão de trabalho aqui na Totole. Então você tem que, analisar a sua empresa e saber qual que é o seu padrão de trabalho hoje. 2, analisar quais os concorrentes competem com você em padrão de igualdade para você poder saber como se diferenciar da sua concorrência. Terceiro, desenvolver técnicas e formas de trabalhar que ofereçam ao seu cliente uma vantagem na hora de fechar a festa com você. Por exemplo, você trazer para eles essa segurança, essa confiança, você dá essa oportunidade da pessoa fazer a festa do jeito que ela quiser, é uma forma de personalizar. Porque quando você não utiliza dessas formas de diferenciação, o cliente acaba sempre pedindo a mesma coisa. Eu tenho até hoje, se eu não me engano, eu andei pesquisando ontem, só uma festa que é simples, que é só um painel redondo, 3 mesinhas e um armarinho. Essa festa é meu pacote pocket. Então, tanto faz se a cliente quiser o painel retangular ou o redondo, o valor vai ser o mesmo. Então, as clientes acabam querendo a festa do painel retangular. Por que que eu não vendo muito essa festa? Porque a concorrência pega um painel redondo, 3 cilindros e aluga muito barato, né? E aí eu acabo deixando de competir com o padrão de festa média, que é o meu padrão anterior, para competir com o padrão de mini table. Então, quanto menor a decoração que você faz, maior número de concorrentes que você vai ter, porque é a decoração mais fácil de fazer. Então, daí não é viável e aí os clientes acabam optando por quem tem a decoração mais barata. Então, quando você tem um trabalho diferente dos outros, aí o cliente vai optar pelo seu trabalho, porque ele tem uma coisa que os outros não têm. E optar pela mesma coisa acaba sempre caindo na questão do preço. Porque se você oferece uma decoração e o seu concorrente oferece exatamente a mesma decoração,
qual que o cliente vai escolher? A que for mais barata. Agora, se você oferece algo diferente, algo que enche os olhos do cliente, com certeza o escolhido vai ser você. Especialmente nessa época que nós estamos vivendo. Pode ser que a gente tenha, assim, um pouco de dificuldade de fechar mais festas, porque as pessoas estão buscando festas menores. Mas agora, mais do que nunca, é o momento da gente buscar e escolher fazer trabalhos diferentes do que todo mundo vê. Então, se o mercado inteiro está trabalhando com um painel redondo de 3 cilindros, é o que você não vai fazer. Porque se você fizer, você vai acabar competindo em igualdade de valores e o que vai distanciar você do seu concorrente é apenas o valor que você estiver cobrando. Outra armadilha que acaba a gente sempre caindo é a de ficar pirada no que o seu concorrente está fazendo. Tá, Emiliana, você não acabou de falar que a gente tem que conhecer o nosso concorrente? Temos que conhecer nosso concorrente. Agora, dá um desespero, uma angústia, uma agonia, a hora que você vê o seu concorrente fazendo decorações com preços inacreditáveis? Dá. E isso vai gerar uma insegurança, uma insatisfação e um sentimento de frustração em você que você não vai conseguir dar continuidade no seu trabalho. Então, conheça o padrão e a forma de trabalho do seu concorrente. E para aí, não fique vidrado no que ele está fazendo. Foque as suas energias, coloque seu foco em estratégias para você aumentar as suas vendas. E não fique gastando seu tempo, a sua energia, a sua paz, se preocupando com os erros do seu concorrente. Porque quando você entra numa guerra de preços, todo mundo sai prejudicado. Eu anotei aqui uma outra coisa importante pra gente falar. Não seguir modinhas. Eu já caí na armadilha da modinha. Você vê uma coisa que tá fazendo muito sucesso e aí você fala, não, vou implantar isso na minha vida. Aí você vai lá e implanta, só que todo mundo teve a mesma ideia. E aí a coisa se populariza e você acaba que não consegue ter mais o diferencial daquele negócio. Eu vou dar um exemplo aqui. O carrinho. Eu comprei o carrinho, eu fui uma das primeiras pessoas em Maringá a ter o carrinho. Eu me lembro que eu não tinha visto nenhum ainda quando eu mandei fazer o meu. Aí mandei fazer, inaugurei, e aí a própria pessoa que fez o meu acabou que vendeu vários. E em menos de uma semana, uma grande parte dos concorrentes estava fazendo a decoração no carrinho pela metade do preço que eu havia colocado na minha decoração. E como você vai pôr diferencial no negócio que é igual dos outros? Não tem como. Mas aí que tá. Eu até segui a modinha, mas eu já comprei pensando no futuro, sabendo que eu poderia usar esta mobília nas próximas festas que eu fosse fazer. Então eu não me arrependi de ter comprado o carrinho, porque eu sei que eu vou usar ele depois. Tanto é que eu usei na minha festa do girassol, que era uma festa maior, e ficou a coisa mais linda. Mas pra mim ele ficou inviável eu trabalhar com uma decoração só do carrinho, porque ele acabou se popularizando. Então tudo que é modinha se populariza muito rápido e você acaba perdendo seu diferencial competitivo. Porque daí você vai fazer um investimento e ele não vai ter retorno para você, um retorno satisfatório para você ter lucro, porque você vai acabar tendo que baixar o seu preço para concorrer com a concorrência na sua localidade. Então, fuja de modinhas, não se preocupe com o que está fazendo seus concorrentes, né? Foque no seu trabalho, sem deixar de ter o radar ligado em como está funcionando o mercado na sua região. Então, a gente tem que buscar sempre ter um equilíbrio emocional pra gente trabalhar. Eu não tô falando que isso é uma moleza, tá, gente? Eu também tenho as minhas suscetibilidades. Eu também tem dia que eu levanto puta da vida, desculpa a palavra, porque eu vejo esse tipo de situação. Eu também tenho dia que eu fico frustrada porque eu não consigo realizar o que eu planejei, porque alguém foi lá e fez exatamente igual eu acabei de falar aqui, o móvel que eu comprei pela metade do preço. Mas aí que tá o segredo, gente. E eu já falei nas minhas lives lá da Totoli que para você ser empreendedor, você precisa ser resiliente pra caramba. Você precisa ter uma força dentro de você que faz com que você levante cada tombo que você tomar.
Porque o problema não é os tombos que você vai tomar, é o tanto de vezes que você vai levantar. Assim dizia Rock Balboa. Mas é verdade, é verdade. Se você não focar em levantar, em ir buscar soluções, eu sempre digo, toda vez que você se vê diante de qualquer adversidade, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é: o que eu posso fazer para resolver isso? O que eu posso fazer para resolver isso? Não foque no problema, não foque na dificuldade, porque isso vai acabar gerando mais frustração. Eu tava até conversando com uma das minhas mentoras hoje, e eu tava lá passei por esses dias, um dia meio abaladinha, sabe? Aí ela falou o seguinte pra mim: tudo que você põe foco cresce, e tudo que você deseja acontece. Então, quando você fica só pensando nas coisas ruins, só pensando nas dificuldades, automaticamente o universo vai entender que é isso que você gosta, é isso que você quer e vai te trazer mais do mesmo. Então a vida sempre traz mais do mesmo. Se você quer mudar a sua vida e a sua situação atual, comece a pensar diferente. E eu tenho feito assim, e eu vou contando aqui pra vocês a cada momento a minha evolução. E sim, tive muita evolução, né? Quando começou essa pandemia, a gente estava num momento ali de crescimento absurdo da Totole. Um dos melhores meses da Totole no último ano foi março, no qual a gente só trabalhou 15 dias, e mesmo assim ele foi um dos melhores meses. Então, e de repente nós nos vimos igual a todos, sem poder trabalhar. Então, esse processo de amadurecimento, de crescimento, de busca de conhecimento tem sido constante desde o dia 16 de março, que foi o primeiro dia que a gente ficou sem trabalhar, até hoje. Então tenho muita coisa para compartilhar boa aqui com vocês. Não quero mais me alongar para não fugir do assunto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês. Já tô com uma lista aqui de temas excelentes, e eu gostaria que você colocasse aqui se você já encontrou seu diferencial e qual que é ele. E se você não encontrou ainda, não fique triste. Pense no que eu falei, busque um diferencial e depois vem aqui me contar como é que foi. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, não esquece de salvar o vídeo aqui embaixo, porque ajuda muito a mais pessoas virem ter acesso ao vídeo. Se você puder, clique no aviãozinho e compartilhe aí com as suas amigas decoradoras para elas virem aqui compartilhar desse conhecimento. Beijão e até a próxima.